Olá, hoje nós daremos início à nossa primeira aula do curso de Filosofia da Educação, né? Cujo tema será as origens do pensamento grego. A pergunta que a gente começa a trabalhar nessa primeira aula é se a filosofia surgiu, existe no mundo desde que o mundo é mundo, né? Evidentemente que não. Porém, antes de a filosofia surgir, nós temos aí outro tipo de narrativa, que é a narrativa mítica. Como o próprio nome diz, o que é uma narrativa mítica? É uma narrativa em que o mito explica as origens das coisas, explica a ordem do mundo. O mundo era entendido e era explicado a partir dos mitos. Que mundo? Todo mundo. O mundo dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, do mal, a moral, os costumes, né? O surgimento da terra, das raças, os instrumentos dos trabalhos, da guerra, do poder. Tudo nesse momento da antiguidade clássica, ele era explicado pela narrativa mítica, né? A gente está falando aí, né, do século VI antes de Cristo, tá certo? Então, para vocês terem um exemplo do que é uma narrativa mítica, eu tenho aqui, vou apresentar para vocês o trecho de uma das principais obras da antiguidade clássica, a Ilíada de Homero. Então ele diz: musas que o Olimpo habitais, vinde agora sem falhas contar-me, pois sois divinas e tudo sabeis, sois a tudo presente, nós nada vimos, somente da fama tivesse notícia. Como o próprio trecho demonstra, né, o mito é uma narrativa que ele tem pouco deslocamento com a realidade concreta, né? Ele explica as coisas de maneira muito, digamos, uma narrativa fantástica, né? O exemplo de um mito bastante conhecido, né, do nosso cotidiano, a gente pode pensar que é o labirinto do Minotauro, né? O labirinto do Minotauro, ele é um mito que diz respeito à civilização minoica, Creta, né? E ele conta a história de um monstro que era formado por uma cabeça de touro e o resto do corpo humano. Esse mito, esse monstro, ele habitava o porão do castelo do rei Quinonsos, o castelo que tinha mais de 3.000 cômodos, né? Por isso que chama labirinto. E esse monstro, ele nasceu assim em razão, né, de a mulher do rei Minos ter ter se apaixonado pelo touro branco que residia nos mares gregos. Então, dessa traição surgiu o monstro, né, o Minotauro, que passou a viver no porão desse castelo, desse palácio, e se alimentava com sete homens gregos e sete moças gregas, todo ano. Então, todo ano saía, né, da Grécia, de Atenas ali, sete moças e moços levados para servirem de alimentos ao Minotauro. Pois bem, em algum momento, né, Teseu, o herói, ele se oferece a ser um dos sete monstros que irá salvar, né, essa região da Grécia das garras do monstro do labirinto do Minotauro. Ele consegue, ao chegar, né, na Creta, ele se apaixona pela Penélope, que é a filha também do rei, né, do rei Minos, e ela lhe ajuda tem uma ideia, que é entregar um novelo de lã para que ele pudesse sair do labirinto. Porque naquela ocasião não bastava se matar o monstro, o Minotauro já era difícil, sair daquele porão do labirinto, que era, né, aquele porão, era a segunda maior dificuldade. Então eles entraram nesse labirinto e aí Teseu vai desenrolando o novelo para que ele conseguisse achar a saída após o combate com o Minotauro. E de fato ele combateu com o monstro e ele matou o Minotauro e depois saiu desse labirinto.
A história é maior do que isso, mas o que importa para a gente nesse momento é que essa história justifica, né? Ela marca, ela explicou durante muitos anos e séculos, né, a decadência da civilização minoica, né, cretense, e o início do apogeu da civilização grega. Tá certo? Então, para vocês entenderem como é que essa narrativa mítica explicava e justificava as coisas. Pois bem, né? Quais são as características, né? Uma outra característica dos gregos na antiguidade clássica é sobre a religião, né? A gente sabe que os gregos tinham uma religião politeísta, mais de um deus, e eles se aproximavam dos aspectos da vida humana, né? Então, o sagrado e o humano, eles conviviam com bastante harmonia, né, nessa religião. Então, esses deuses, eles são personagens de narrativas míticas. Eles se apaixonam, eles têm ciúmes, eles têm inveja, né? Eles adoram, eles odeiam, eles matam. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente tem o eros e o amor, atitudes mentais, né? As paixões e os sentimentos ligados ao eros, né? E o amor. As atitudes mentais ligadas a Apolo e a racionalidade. E as qualidades morais a Metis e a prudência, né? Para vocês terem um exemplo, né, do que isso significa, então houve uma festa, o que significa eros, né? O que isso representava naquela sociedade? Houve uma grande festa entre os deuses, todos foram convidados, menos a deusa Penúria, sempre miserável e faminta. Quando a festa acabou, Penúria veio, comeu os restos e dormiu com o deus Poros, o astuto e engenhoso. Dessa relação sexual nasceu Eros, ou Cupido, que, como sua mãe, está sempre faminto, sedento e miserável, mas, como seu pai, tem 1000 astúcias para se satisfazer e se fazer amado. Por isso, quando Eros fere alguém com sua flecha, esse alguém se apaixona e logo se sente faminto e sedento de amor, e inventa astúcias para ser amado e satisfeito, ficando ora maltrapilho e semi-morto, ora rico e cheio de vida. Né? Vamos combinar que essa, de fato, essa mitologia, né, do amor do deus Eros, né, do Cupido, ela é muito próxima daquilo que a ideia que se tem de amor e de paixão e do encontro afetivo até hoje, né? Mas a filosofia, né, ela não mas esse período ele também é caracterizado por outros tipos de narrativa, né? Então nós temos não só a narrativa mítica, a gente tem então a narrativa mítica dividida em cosmogonia, né, que é a narrativa sobre o nascimento e organização do mundo a partir de forças geradoras, pai e mãe divinos, né? Teogonia, ela é uma palavra composta de gonia e theos, que em grego significam as coisas divinas, né? Os seres divinos, os deuses. A teogonia é, portanto, a narrativa de origem dos deuses a partir de seus pais e antepassados. Assim, podemos nos perguntar se a filosofia, ao nascer, é uma cosmologia, uma explicação racional sobre a origem do mundo e sobre as causas das transformações e repetições das coisas, né? Para isso, ela nasce de uma transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com os mitos, né? O que eu estou colocando para vocês aqui, né, e que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, né, essa filosofia ela deriva da narrativa mítica ou se ela é uma ruptura radical com os mitos, né? Então vamos ver. Então, para a gente poder elaborar essa resposta, é bom a gente pensar, né, nas diferenças entre a filosofia e o mito, né? A gente pode apontar as mais importantes, porque são várias, né? E nós podemos começar com as características. Então, o que é o mito, né? Do que a gente já conversou aqui agora, a gente pode afirmar que o mito, ele narra como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, a partir das genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalidades,
como o caso do embate entre Teseu e o Minotauro, né? O mito não se importa com as contradições, com o fabuloso e o incompreensível, não só porque esses são traços próprios da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito estão na autoridade religiosa do narrador, né? É muito difícil a gente conceber como verdadeira a existência de uma figura, né, como o Minotauro, por exemplo, que ela é metade corpo humano e cabeça de um touro, né? É muito difícil a gente ter isso. Então, mas não importa. Isso, para o mito, para a narrativa mítica, é o que menos importa, né? Porque ela é uma das características dessa narrativa, é o aspecto fabuloso, incompreensível e contraditório da sua própria história, né? Enfim, a filosofia já é diferente, né? Então, como que ela é? A filosofia, ela se preocupa em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro, isto é, na totalidade, né, do tempo, as coisas são como são. Explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. A filosofia, ao contrário do mito e da narrativa mítica, não admite contradições, fabulações e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. Além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. Essa é uma característica essencial. Se no mito, né, a autoridade do narrador, ela fazia com que as pessoas confiassem muito nessa narrativa, na filosofia, a autoridade não é do filósofo, mas sim na capacidade da razão, né? A gente vai ver ao longo do semestre o quanto a razão, né, o quanto o poder da razão, ela é a via pela qual a filosofia elabora os seus problemas. Nesse momento, a gente já pode pensar, né, que a filosofia, portanto, ela não é uma consequência da narrativa, ela não é um aprimoramento da narrativa mítica, né? Ela já vai se conformando, ao seu surgimento, ele é uma ruptura com o que até então existia e que, por uma série de razões que nós veremos aqui para frente, né, não explicavam mais a origem do mundo e o próprio mundo, tá certo? Pois bem, né? Então, se a gente já percebe, a gente já conseguiu aqui, né, mostrar para vocês que a filosofia, ela não é a narrativa mais bem acabada, né, da mitologia, ela é, ao contrário, ela surge de uma problematização do mundo, de uma necessidade de se explicar coisas novas, né? Então, quais foram as condições históricas, quais foram as condições concretas para o surgimento da filosofia, né? Por que então, a pergunta também a gente pode pensar de uma outra maneira, né? Por que, quando e como a narrativa mítica já não explicava mais o surgimento do mundo, já não explicava mais o próprio mundo, e aí houve a necessidade e houve uma série de condições que favoreceram o surgimento da filosofia na antiguidade clássica, né? Quando eu digo antiguidade clássica, é bom destacar que estou me referindo essencialmente, né, no século VI a.C., na Grécia, tá certo? Então, nós tivemos algumas condições históricas para o surgimento da filosofia, né? A primeira delas foram as viagens marítimas. Elas permitiram aos gregos descobrir que os locais que os mitos diziam habitados por deuses, titãs e heróis eram, na verdade, habitados por outros seres humanos como eles, né? Gente como a gente. Não havia, até hoje, não se prova a existência do Minotauro. Porém, contudo, entretanto, não obstante, né, qualquer um de nós hoje pode fazer uma viagem à Grécia e visitar as ruínas do enorme palácio de Knossos do Rei Minos. Então, isso já mostra que, muito embora
a narrativa mítica tenha em sua como componente o fabuloso, o inverossímil e o contraditório, ela também se apropria de alguns elementos da realidade. Só que as viagens marítimas, né, quando as pessoas começam a se deslocar por uma série de razões, sobretudo econômicas, né, troca de produtos, enfim, o comércio marítimo ali no Mediterrâneo, as pessoas começaram a perceber que os lugares mais longes, mais habitados, né, que o mito dizia que moravam deuses, titãs e heróis, eram, na verdade, habitados por pessoas como eles. Né? Então, essas viagens produziram o desencantamento e a desmistificação do mundo, que passou, assim, a exigir uma explicação verossímil, né, sobre sua origem, uma explicação lógica, uma explicação racional, a explicação que o mito já não podia oferecer e já não dava conta. Né? Além das viagens marítimas, né, nós temos nesse momento a invenção do calendário, né, que ele é uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, revelando com isso uma capacidade de abstração nova ou uma percepção do tempo como algo natural e não como um poder divino incompreensível do rei Cronos, né? Então, quando você tem, né, na Antiguidade Clássica a invenção do calendário, as pessoas elas começaram a abstrair, elas começaram a perceber e a racionalizar o fato da passagem do tempo, né? Um dia dura 24 horas, o dia seguinte e assim sucessivamente. Começaram a entender a história delas mesmas, né, como um processo de começo, meio e fim, ainda que nesse momento muito linear e evolutivo. Né? Mas essa já é um componente bastante importante, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, uma outra capacidade de abstração enorme, né, que não se tinha até então, foi a invenção da moeda. A invenção da moeda permitiu uma forma de troca que não se realizava, né, através das coisas concretas ou dos objetos concretos trocados por semelhança, mas ela permite uma troca abstrata, uma troca feita pelo cálculo do valor semelhante das coisas diferentes. Uau, né? Revelando, portanto, uma nova capacidade de abstração e de generalização. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas começaram a ter, né, de efetuar troca por valor. Não era mais troca por troca, não era trocar um vaso, né, de cobre por um punhado de azeitona, né, mas trocar um vaso de cobre por tanto de moeda e chegar a uma abstração que é pensar, refletir, racionalizar um cálculo de quanto valia o vaso de cobre, né? O cobre em si, matéria-prima, mão de obra. Quer dizer, esse pensamento abstrato que é altamente sofisticado, né? E que a gente não nasce sabendo, mas a gente consegue ir aprendendo, né? As etapas de desenvolvimento na infância. Então, foi um passo extremamente importante, né, para a capacidade de abstração do mundo da Antiguidade Clássica, tá certo? Então, além disso tudo, né, com essa dinâmica do comércio entre locais distantes, né, o mar aproximando distância, essas relações de troca, né, troca de objeto por valor e não por outro objeto, né, que se dá com a invenção da moeda, e a capacidade de você perceber a passagem do tempo em perspectiva, né? A gente está aqui hoje, mas entende que houve um passado e também sabe que há um futuro, né? Isso fez com que contribuísse para uma série de coisas, entre elas o surgimento de uma vida urbana na Grécia extremamente sofisticada, né? Então, extremamente sofisticada, extremamente complexa, né? Das relações econômicas, sociais e políticas.
né? Então isso se deu com o predomínio do comércio e do artesanato, dando desenvolvimento a técnicas de fabricação e de troca e diminuindo o prestígio das famílias da aristocracia proprietária de terras, que na antiguidade chamavam oikos, né? Por quem e para quem os mitos foram criados. Né? Um dos papéis da narrativa mítica é manter as coisas nos seus devidos lugares, né? É a acomodação da realidade. Quando você diz o que o mundo, como o mundo foi criado e como ele é, você elimina a problematização desse mundo, elimina a curiosidade, elimina os conflitos. Então a narrativa mítica, durante muito tempo, ela serviu também, né, para essas famílias de aristocrata, poucas famílias, né, mas ricas, proprietárias de terras, né, para que elas perpetuassem no poder. Quem é rico e proprietário de terra, quem está no poder, nunca quer deixar de estar, né? Sempre criará mecanismos para a manutenção do seu prestígio político, econômico e social nessa sociedade. Pois bem, né? Além disso, o surgimento de uma classe de comerciantes ricos com esse comércio, né, marítimo, que precisava encontrar pontos de poder e de prestígio para suplantar, para derrubar, para trocar o velho poderio da aristocracia de terras e de sangue, né, fez com que se procurasse o prestígio pelo patrocínio e estímulo às artes, às técnicas e os conhecimentos, favorecendo um ambiente onde a filosofia poderia surgir. Né? Quando você tem um estímulo à arte, quando você tem condições econômicas, sociais, né, e políticas, a filosofia encontra, portanto, um terreno fértil para, enfim, né, florescer. Aí, o que mais, uma das coisas mais importantes, todas são, né? Mas sem a invenção da escrita alfabética, nós não teríamos acesso ao conhecimento filosófico produzido, né, por aqueles homens da antiguidade clássica. Portanto, né, assim como a invenção do calendário e da moeda, a invenção da escrita alfabética também revela o crescimento da capacidade de abstração e de generalização, uma vez que a escrita alfabética ou fonética, diferentemente de outras escritas, como por exemplo os hieróglifos dos egípcios, né, ou os ideogramas dos chineses, supõe que não se represente uma imagem da coisa que está sendo dita, mas a ideia dela, né? O que dela se pensa e se transcreve. Ao desenhar uma casa, eu sei exatamente o que trata, né? Do que se trata. Eu também sei qual é o significado de uma casa, né? Eu também sei como é que se escreve essa casa, tá certo? E ao escrever casa, eu imediatamente imagino uma casa. Tá certo? Então, essa é uma grande capacidade de abstração e de generalização, né, que também surgiu na antiguidade clássica. Pois bem, por fim, né, e não menos importante, a invenção da política. Né? Eu já disse para vocês que os novos comerciantes, né, nós já vimos, eles criaram formas de suplantar, de acabar, né, de tirar o poderio daquelas famílias aristocráticas da antiguidade clássica, né, que eram proprietárias de terra e que, portanto, permaneciam no poder. Né? A invenção da política, portanto, ela introduz aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia. Né? Quais aspectos? A ideia de lei como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá suas relações internas. Né? Hoje, né, por mais que, e por pior que tenhamos, né, uma ideia equivocada de política, de que a política é ruim, de que a política é mal, a política, ela né, ela pode ser pensada como um grau muito elevado do exercício da cidadania, na medida em que ela representa a coletividade humana que decide por si. Ela não precisa de meia dúzia de famílias, né? Que é diferente quando essa coletividade decide por si mesma, significa que ela tem autonomia suficiente para decidir o que é melhor para ela. E não que meia dúzia de famílias aristocráticas decidam para todos,
né, para eles, sobretudo, e também para as demais pessoas daquela sociedade, o que é melhor para a sociedade. Né? O fato é que o aspecto legislado e regulado da cidade, né, da polis, servirá de modelo para a filosofia propor o aspecto legislado, regulado e ordenado do mundo como um mundo racional, um mundo explicado, entendido através da razão. E por que a gente está falando aqui de aspecto legislado e regulado da cidade? Né? Porque a política, porque a coletividade humana, a política, as decisões coletivas, ela tem muito a ver com cidadania, que por sua vez está ligada também, né, à ideia do bem viver na cidade. Né? Uma série de posturas e medidas e códigos que as pessoas precisam ter para viver harmoniosamente ou com menos conflito na cidade, tá certo? Portanto, né, a política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão, né, e a decisão racional, valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica, tá certo? Então, até aqui, nós já entendemos, né, que a filosofia ela é uma ruptura radical com a narrativa mítica. Pois bem, né, antes de entrarmos propriamente dito, né, nos meandros da filosofia, a gente tem um semestre todo, né, para tratar disso, e nós, enfim, nos aprofundaremos em alguns filósofos mais importantes que dizem muito, colaboram bastante, né, para o pensamento da filosofia e da educação. Então, vamos pensar, né, qual foi o legado da filosofia grega para o Ocidente? Por que o Ocidente? Porque o Oriente, nós não trataremos nesse curso, porque tem referências muito distintas, né? A temporalidade do Oriente é pensada de maneira diferente, né? A história, né? Esse processo de pensar abstração evolutiva e linear, ela é diferente no Oriente. Tudo bem? Então, aqui, né, os principais traços da filosofia na época em que surgiu, eles são, a gente pode destacar aqui, tendência à racionalidade, o uso da razão, a problematização, né, que aí vem, está muito ligado com a segunda, né, característica, que é a recusa de explicações pré-estabelecidas. Na filosofia, nós jamais daremos respostas definitivas. Nós problematizaremos as respostas definitivas. Porque quando a filosofia ela fornece uma resposta definitiva, ela não é mais filosofia, ela é transformada em ciência, tá certo? Então, o nosso papel, né, para usar uma linguagem mais coloquial, é complicar as coisas. Né? Nós vamos entender por que o mundo é dessa forma e mais, por que as pessoas explicam que o mundo é dessa forma. Né? Então, nós vamos problematizar, é complicar. O que é complicar? É tornar o mundo chato, difícil? Não. Complicar significa não significa tratar da complexidade da existência humana e não fugir da complexidade, né? Nós vamos nos aprofundar sobre questões complexas, nós vamos rejeitar o bom senso, nós vamos rejeitar o senso comum, nós vamos buscar o bom senso nas explicações, né? Sempre ressaltando a terceira característica desse legado, que é a tendência à argumentação e ao debate. Né? E mais, a capacidade de generalização. Essa argumentação e esse debate e essa problematização filosófica, ela tem que ser generalizada, ela tem que servir para uma situação ampla e grande. Tudo bem? Então, né, agora vamos pensar, né, especificamente sobre as características, né, da filosofia socrática. Né? A filosofia se volta, porque socrática porque diz respeito ao período de Sócrates, um dos principais filósofos da antiguidade.
Pois bem, a filosofia se volta, né, para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores e, portanto, se preocupa com as questões morais e políticas, né? Além disso, a filosofia ela tem alguns campos de atuação, né? Quais são esses campos? Então, ontologia ou metafísica, que quer dizer conhecimento dos princípios e fundamentos de toda a realidade de todos os seres. Temos a lógica, que é o conhecimento das formas e regras gerais do pensamento correto e verdadeiro, independente dos conteúdos pensados. Nós temos a epistemologia, análise crítica das ciências, tanto as ciências exatas quanto as naturais e humanas. Nós temos a teoria do conhecimento, que nos interessa em especial no curso de Filosofia da Educação, que é o estudo das diferentes modalidades do conhecimento humano. Nós temos também a ética, que é o estudo dos valores morais, das virtudes. Nós temos a filosofia política, que é o estudo sobre a natureza do poder e da autoridade. Nós temos a filosofia da história, que é o estudo da dimensão moral da existência humana como existência sociopolítica e cultural. Nós temos a estética, que é o estudo das formas da arte e do trabalho artístico. Nós temos a filosofia da linguagem, que é o estudo da linguagem como manifestação da humanidade e do homem, né? Nós temos, por fim, né, a filosofia da educação, que é a filosofia, né, que é quando a filosofia fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situada, sobre o educando, sobre o educador e para onde esses sujeitos e elementos podem caminhar. A filosofia da educação, portanto, né, ela nos propõe questionar a interpretação do mundo que temos e procura buscar novos sentidos e significados de acordo com os anseios detectados no seio da vida humana. A gente pode, né, um sinônimo para essa última frase, né, é a filosofia problematiza o mundo em que estamos. Na medida em que ela quer saber, né, ela quer buscar, ela quer entender o mundo como ele é e buscar alternativas e outras possibilidades, né, de um mundo, no mínimo, melhor, mais justo, mais igual e menos desigual. Tudo bem? Pois bem, então, essa é a nossa primeira aula, né? Eu gostaria de esclarecer a vocês que muitos desses conteúdos serão retomados, né, na aula que teremos nas salas, aqui na faculdade, né? Esse nosso curso, ele está todo programado para que a gente aprofunde essas primeiras questões que foram abordadas, né, nessa aula inaugural e que serão trabalhadas ao longo desse semestre. Então, eu sou a professora Patrícia Valim e espero vê-los e vê-las em breve. Muito obrigada e um abraço.